Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 18. Nosso lar, né, nas zonas inferiores, é o primeiro capítulo. Médio Chico Xavier, toda honra e toda glória a eles, né? Nós estamos apenas tendo a oportunidade de falar um pouquinho mais, às vezes, aquilo que eles não puderam naquele momento, né, falar. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de conversar um pouquinho mais. Porque muitas pessoas, às vezes, por não raciocinar, pensa que é exclusivamente do jeito que André Luiz está narrando aqui. Sim, é do jeito que ele está narrando. Mas é preciso entender que aqui é uma história pessoal dentre bilhões de histórias de outros seres na desigualdade. Porque cada um é cada um. E outra coisa, nós precisamos entender que devido às dimensões vibracionais, você nunca ouviu dizer isso, né? Devido às dimensões vibracionais, existe regiões no umbral em que num metro cúbico cabe 1 milhão de seres. Opa, para lá, Luiz. Explica isso melhor. Não vou dizer 1 metro cúbico, não, porque 1 metro cúbico é muito pequeno o espaço para a gente analisar aqui, né? Num espaço de 3 por 3, né? 3 metros cúbicos. Você consegue entender agora o que significa 3 metros cúbicos? Pense assim, ó. Vamos simplificar assim, ó. Sabe o teu quarto? Pensa no teu quarto. O quarto teu onde você dorme. Esse quarto lá, devido às regiões vibracionais de cada indivíduo, lá pode caber 1 milhão de seres dentro deste quarto teu lá. E esse 1 milhão de seres não ter contato um com o outro. Cada um na sua vibração. Igual você aí do teu lado agora. Você está conseguindo ver quem está do teu lado? Não, né? Mas há alguns seres aí do teu lado, ou para o bem ou para o mal, estão aí do teu lado e você não está conseguindo. E o mesmo está ocorrendo com eles. Tem outros seres em outras faixas vibracionais que eles não conseguem enxergar porque eles estão num nível baixo. Por aqueles outros estar num nível mais elevado, eles estão aí no mesmo cômodo teu, só que o inferior não consegue enxergar o superior, a não ser que o superior permita que o inferior o veja. Parece difícil, mas não é difícil. Então é preciso entender que esse caso aqui de André Luiz é um caso pessoal, único, um só. Mas existe bilhões de casos diversos. Por isso o termo desigualdade nestas regiões inferiores umbralinas também. Outra coisa,
muitos seres vagam 10, 15, 20 anos nas regiões umbralinas e não sabe que lá no umbral se encontra. Mas de repente, ele pode acordar lá. Veja bem, ó, ele vaga por lá, ele está vagando, andando igual um zumbi, né? Lá. Letárgico, é um zumbi. Pensa no zumbi. Ele não sabe onde ele está, ele pensa que está no mundo da lua. Mas de repente, ele acorda. Onde eu tô? Onde eu tô? O que é isso? Que lugar é esse? Que lugar é esse? É o mesmo caso que aconteceu com o André Luiz. Você percebeu? Ó? Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Quando ele acorda lá, naquela região. Porque é preciso entender uma coisa. Esse termo aqui não é um termo usado por ele quando ele fechou os olhos aqui no corpo físico e acordou lá. E abriu os olhos lá. Não. Esse termo aqui é um termo usado por seres que, depois de 5, 6, 8 anos, nestas regiões inferiores se encontram vagando igual um zumbi, sem saber onde estão, sem saber o que aconteceu. Eles não conseguem pensar em nada. São zumbi. Eles não conseguem pensar. Eles não conseguem raciocinar. Onde eu estou? Qual é meu nome? De onde eu vim? Que lugar é esse? Eles não conseguem pensar. Meio que adormece a consciência desses seres. Isso é excesso de vaidade, orgulho, egoísmo, arrogância, excesso de boemia, sexolatria, prostituição, crimes e mais crimes aqui na terra, crimes contra si mesmo, crime contra a sociedade, crimes contra a humanidade. Então esses seres lá permanecem praticamente neutros, vagando para lá, para cá igual um zumbi e sendo usado e abusado por todo mundo que lá se encontra mais consciente, que tendo acesso a eles, fazem o que quer deles. Só que num determinado momento, por esvair-se parte daquelas energias deletérias por eles carregado durante aquele período, eles acordam. Meu Deus do céu, o que é isso? Onde eu estou? Pelo amor de Deus! O que está acontecendo comigo? Foi o que aconteceu com o André Luiz aqui. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Naquele momento, ele havia perdido a ideia, a impressão e a ideia de tempo. Ele não sabia se era segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, que mês, que ano. Ele não sabia. Ele não sabia que ano era aquele. Ano, né? Ele não sabia que mês era aquele. Mas, ó, a noção de espaço esvaíra-se-me-de-a muito.
Ele não tinha noção de espaço. Não tinha noção de espaço. Se era um espaço pequeno, se um espaço grande. Mas ele tinha uma noção. Ele estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados do mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Quando ele acordou, ele não tinha noção de tempo, de espaço, de mês, de ano, mas, ao mesmo tempo, ele estava convicto de que não mais pertencia ao número dos encarnados. Com ele aconteceu isso. Ele estava convicto de que ele não pertencia mais ao mundo dos encarnados. Mas bilhões de outros seres não têm essa mesma convicção. Estão lá como zumbi. Você entendeu como é que é? Não tem noção de espaço, de tempo, mas também não sabe se desencarnou, se continua no corpo físico. Eu estou no corpo físico? Eu já desencarnei? Não sei. A única coisa que eu sei é que eu estou vivo. Por quê? Porque não morre. Se você vai para o inferno, você não morre. Se você vai para o umbral, você não morre, meu bem. Se você se você vive na condição de um zumbi durante 50 bilhões de anos, você não morre. Devido à imortalidade da alma. Graças a Deus. Então, olha só. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados do mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos, quer dizer... Ai, meu Deus do céu. Eu respiro. Meus pulmões estão conseguindo... Eu estou conseguindo respirar a longos haustos. Que coisa estranha. Eu morri. Eu não pertenço mais ao mundo dos encarnados, mas eu estou respirando. Meu coração está acelerado. E ele apalpava o chão, terra firme. Batia os pés no chão, terra sólida. Ele olhava para cima, vamos usar o termo assim, cima. E ele via as estrelas. Ele via as nebulosas. Enfim, tudo continuava do mesmo jeito que antes, só que numa outra dimensão. Mas que dimensão é essa? Que ele conseguia respirar oxigênio puro? Coração batia acelerado. Ele batia os pés e a mão no chão, tudo sólido. Ué, mas que lugar é esse? No céu não existe terra. Ué, mas se aqui for o céu então tem terra. Porque eu estou pisando em terra firme. No céu não tem oxigênio, mas então passou a ter, porque eu estou respirando oxigênio. No inferno não tem terra firme, mas se for inferno, então eu estou pisando em terra firme aqui no céu, no inferno. Isso é o nosso esmiuçamento. Então, o que ele vivia naquele momento? Sequência da existência física.
Mas aí você me pergunta, mas e esse chão lá que ele pisava? E esse oxigênio? A mesma terra que nós nos encontramos aqui, só que noutra dimensão. Energia, porque você sabe que toda matéria é energia. Ou melhor, toda energia gera matéria condensada. Toda matéria é energia condensada, de acordo com o nível evolutivo do ser. Então, nessas dimensões, existe essas matérias. Agora eu te faço uma pergunta. Quem está desencarnado nesse instante? Ó, a pergunta que eu te fazer. Quem está desencarnado nesse instante? Nós, que aqui nos encontramos, ou Divaldo Pereira Franco, que desencarnou agora alguns dias atrás? Se eu disser para você que nós é que nos encontramos desencarnado, você vai mandar me prender num hospício. Mas eu não faço questão se você me mandar me prender num hospício. Mas a realidade é essa. Quem está desencarnado somos nós. E não Divaldo. Divaldo desencarnou do corpo físico. Divaldo voltou para a pátria verdadeira da alma. Divaldo retornou ao seio da família cósmica universal, enquanto nós ainda nos encontramos desencarnado. Ele desencarnou desse estado e retornou à pátria. Nós ainda nos encontramos desencarnados aqui. Nós é que somos os desencarnados. É um ângulo que, se eu for adentrar, vai tomar muito tempo, então eu prefiro não, né? Vó também concorda que não, né? Até porque o momento não é esse. Mas você gostaria de saber, né? Como que funciona isso agora. Quem está desencarnado? Só isso, vó. Quem está desencarnado? Nós que aqui no corpo físico nos encontramos, ou os teus parentes que você teve a oportunidade de sepultá-los? Se eu disser para você que os teus parentes é que realmente vive e que nós ainda nos encontramos aqui desencarnado, você pode, é um direito seu de não acreditar. É um direito seu. Só que existe uma forma de explicar isso aqui de uma outra maneira, só que nós não vamos adentrar esse mérito aqui agora. Então veja bem. André Luiz estava convicto, naquele momento que ele acordou, de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo físico, né? E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Que isso? Porque ele vagou como zumbi muitos anos nas regiões umbralinas. Ele vagou, mas teve um momento que ele acordou. Ele acordou daquele estado de sonambulismo. Ele acordou. Igual a pessoa que dorme às 10 horas da noite e acorda às 6 horas da manhã. Ele acorda às 6 horas da manhã. Então pensemos da seguinte forma. Às 10 horas
Desculpa, eu confundi aqui os números. Você deita na tua cama às 10 horas da noite. Eu confundi manhã. Você deita na tua cama às 10 horas da noite. Tá bom. Depois de 1 hora ali, naquele sono pesado, a tua família chega, pega você e põe você lá na casinha do fundo, no chão, frio, e deixa você lá. Você acorda 3, 4 horas da manhã. Meu Deus do céu, onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. O desencarne é desse jeito. O desencarne é desse jeito. Agora é preciso dizer, a pessoa aqui no corpo físico, o nosso irmão Marcílio, que está aqui presente, que já desencarnou, ele me disse uma vez: Luiz, quase todas as pessoas, quase todo mundo, antes de desencarnar, 2 anos antes, ele começa a dar sinal de desencarne. Ele começa a desencarnar 2 anos antes. Doenças excessivas, vai se esvaindo o fluido vital, a energia vital, e a pessoa vai diminuindo, vai apagando, como uma chama de uma vela, que devagarinho ela vai se apagando, puff, até apagar. Observa para você ver os desencarne natural, quase sempre assim. Mas existe aqueles casos também que as pessoas, eles anunciam. Olha, quase sempre assim. As pessoas comunicam aos familiares: eu não sei, mas eu não passo desse ano. Que isso? Larga de ser bobo. Verdade. E a pessoa vai viajar, sofre um acidente, desencarna, chega a notícia para a família. Então, olha só. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Ah, não, aí já é uma interrogação. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Olha aqui. Ele está interrogando. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Você entendeu por que ele disse isso? Impossível esclarecer. Porque é aquele quadro de sonambulismo. É aquele quadro letárgico. É aquele quadro de zumbi. Você consegue entender? A pessoa fecha os olhos no corpo físico aqui. Fecha os olhos aqui no corpo físico. Abre os olhos nessas regiões. Mas devido ao desequilíbrio psíquico, moral, né, intelectual, devido a esses desequilíbrios todos, ele não consegue ter noção de tempo, de espaço, de nada. Ele permanece ali como se nada tivesse acontecido. Mas, para certos casos, tem um momento que ele acorda. Por isso que André, ele disse aqui: desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Desde quando? Impossível esclarecer. Ele não tinha noção de quanto tempo ele permanecera
joguete na mão daqueles seres naquela região umbralina onde ele se encontrava. Ele não tinha noção. Ele só passou a ter noção a partir do momento que ele acordou lá. Acordou a sua consciência. Porque lá ele se encontrava com a sua consciência hibernada. Lá a sua consciência encontrava-se letárgica. Lá a sua consciência encontrava no estado de zumbi. Foi usado, abusado, sofreu 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Ele não sabia. No entanto, ele está dizendo aqui: desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Ele não tinha noção, ele não sabia. Mas ele sabia apenas o momento em que ele acordara. Que? Nossa! Ufa! Que lugar é esse? Ai, meu coração. Ai, como tá disparado. Nossa! Ai, como é gostoso respirar. E ele ficou ali, para lá, para cá, para lá. Aquele momento ali realmente é que foi uma tortura para ele. Porque aí está o registro. Agora é preciso dizer que ele, eu vou usar esse termo assim, ó. Ele provavelmente permaneceu uns 7 anos hibernado como um zumbi, inconsciente do que estava acontecendo com ele. Mas existem seres que, ao fechar os olhos aqui na matéria, 10 minutos depois abre os olhos lá no umbral, consciente 100% de que está no umbral, já cai na mão do chefe das trevas e ali o couro come. Dos obsessores, ali o couro come. Come, mas come gostoso mesmo. Hora que ele abre os olhos lá, depois de 10, 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora do desencarne dele aqui, ele depara com todos os teus inimigos de existência passada e aqueles que ele angariou aqui no corpo físico enquanto aqui esteve. Aí o couro come. Aí o couro come. Eu acho que eu não preciso mudar de termo, né? Aí o couro come. Aí o indivíduo descobre o quanto foi gostoso praticar o mal e ser um ditador aqui na Terra. Vamos gravar mais um vídeo, porque agora está sendo 3 vídeos.